Então, boa tarde, galerinha, e bom dia para a turma da manhã também, né? Então, a gente vai voltar aqui, como eu falei para vocês, hoje são 2 vídeos, e a gente vai falar de um novo conteúdo, certo? Então, vamos dar continuação sobre a origem da vida e vamos ver outros experimentos que também teve, além daquela biogênese, a biogênese e tudo, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, certo? Lá no privado, ou se não na plataforma do Google Sala de Aula, tá certo, meu povo? Então eu vou começar aqui a explicar o novo conteúdo, vão anotando aí, qualquer dúvida me avise. Não deixem de fazer as atividades e as devolutivas, porque eu preciso marcar a presença e preciso também, além da presença, dar uma nota. Então faça as devolutivas conforme está indicado lá, tá certo? Então vamos começar. Então, primeiramente, pessoal, a gente vai para a origem da vida no planeta Terra. Vamos ter uma continuação do conteúdo que está entre as páginas 272 a 285 do nosso livro. Hoje a gente vai falar e compreender teorias de surgimento e suas diferenças, dando continuidade àquilo, as ideias de Oppert e Haldane, os experimentos de Miller e Urey, e a origem da célula procariótica e eucariótica. Compreender esse pensamento científico e os pensadores que formularam, e entender a teoria que uma pode levar a outra teoria, tá certo? Então vamos continuar. Primeiramente, a gente vai falar da Terra primitiva, da evolução química. Como eu falei, a evolução química foi aquele lá que a Terra era uma bola de fogo, e aí o gás emitido em volta do planeta foi se acumulando, e nesse gás tinha o quê? Átomos, né? E esses átomos formaram moléculas, e essas moléculas formaram substância. E aí começou a surgir a Terra primitiva através da evolução química, que eu falei num vídeo passado. Continuando. Na Terra primitiva, nós tínhamos, né? Então a Terra era um poço de larva, né? Tinha os vulcões, né? Então soltava o magma tinha substâncias, e essas substâncias foram se acumulando e esfriando, caíam chuvas e se juntava água aqui, certo? E essa água, temos o basalto que foi formando outras substâncias nesse chamado caldo nutritivo, né? Nesse grande oceano. Então eles acreditam que de matéria inanimada, sem vida, foi surgindo a vida, certo? E primeiro pensador foi as ideias de Oppert, né? E o que é que Oppert e Haldane pensavam? Que era o seguinte: então nós tínhamos aqui o grande lago, o grande que era chamado Thalassa, que eu falei para vocês. Esse grande lago, ele tinha essas substâncias porque, além das tempestades grandes que emitiam raios, esses raios, eles faziam a ativação dos átomos que juntava formando moléculas, né? Essas substâncias foram se acumulando e formando hidrogênio, metano, amônia, nitrogênio e outras substâncias. Essas substâncias vinham para o Grande Lago e daqui começou a formar as moléculas orgânicas grandes, ou chamado, essas moléculas grandes, de coacervados. Então os coacervados são isso, essa união desses átomos formando essas moléculas. E essas moléculas foram formando novas substâncias. Aí surgiu, no caso aí, o ácido ribonucleico, que deu, a partir daí, através dessa matéria inorgânica, surgiu a primeira substância orgânica, ou conhecida como RNA. Desse RNA começou a surgir os seres, que veio o primeiro reino, chamado Reino Monera, que era o reino das bactérias. Depois vieram as arcaias, né, que era uma evolução dessas bactérias já se preparando para o reino Plantae.
para depois surgir, na adaptação desse meio, uma nova célula, que aí o RNA um pouquinho se separou, que a gente vai ver mais na frente, se isolou, formando o DNA. E aí surgiu as células eucarióticas, que no caso, com o surgimento da célula eucariótica, surgiu essa diversidade que a gente tem no nosso planeta de animais, de seres, né, mais complexos. Então, graças à célula eucariótica. Mas o ponto de partida foi dos coacervados, depois surgiu a célula procariótica, para depois surgir a célula eucariótica. A gente viu que a célula procariótica era aquela que só tinha um material chamado RNA, era desorganizada e tudo. Já a eucariótica é uma célula organizada, né, que a gente viu nos vídeos passados. Vamos dar continuidade aqui. Aí, pessoal, veio um estudioso para propagar a teoria de Oppenheim-Haldane, para cientificar, foi necessário que outros estudiosos botassem, porque Oppenheim-Haldane acreditava naquela terra que a gente acabamos de falar, aquela terra primitiva. Então precisava comprovar cientificamente. Então, eles fizeram um esquema aqui, Miller e Urey, e disse, vamos tentar criar essa terra primitiva em laboratório, certo? Então eles fizeram um experimento em laboratório, Miller e Urey, para a comprovação de que a vida partia de substâncias inanimadas, que foram surgindo os coacervados, para depois surgir a célula procariótica e depois eucariótica. Aí então eu deixei até esse esquemazinho. Então ele viu as substâncias, né, primitivas que tinham hidrogênio, amônia, metano, vapor de água, gás carbônico, nitrogênio e tudo. E ele queria criar essa terra primária para depois ter a atmosfera secundária, né? E daí formar essa diversidade de vida através do laboratório. Então foi um esquemazinho que o Miller e Urey planejaram, certo? E os ciclos de Chu. Como é que eles fizeram esse experimento? Eles sabiam o quê? Que os átomos se juntaram formando o quê? Moléculas. E essas moléculas foram se juntando, formando grandes moléculas. Aí começou a surgir a água, o metano, a amônia, o ácido cianídrico, né? A adenina, a glicose, a ribose e outras substâncias que formavam o chamado aminoácido, o componente que está nas nossas células, né? É o componente que gera a vida. E para isso foi necessário fazer esse experimento. Então, em laboratório, né? Eles pegaram um tubo, fizeram esses tubos todos, né? E aqui colocaram um cilindro em um. Aqui eles tentaram recriar. Como assim? Eles pegaram a água, colocaram, porque naquela época, como a água era quente, né? Vinha tipo de um caldo, então eles faziam essa água evaporar, se transformar num gás. Esse gás vinha nessa circulação e aí ele recebia descargas elétricas, porque se no gás tinha os átomos, com as descargas elétricas, o que é que ia acontecer? Eles iam se juntar formando moléculas. E essas moléculas, daí, formavam as substâncias. Então ele disparou, né? Aqui ele disparava eletricidade nesse gás. Aí depois ele descia esse gás, né? E vinha para cá se resfriar nesse bico em U. E a água resfriada aparecia com compostos orgânicos. Então aqui tem um condensador, para quem não sabe, lá no laboratório a gente tem, ele serve para esfriar a água. Então tinha o aquecimento da água, o disparo de energia e os átomos se juntavam e depois havia um resfriamento e a água voltava para cá. E aqui ela voltava e começava todo o processo, né?
Então é um experimento cíclico, dava uma experiência cíclica da vida, né? E aí começou a surgir nesta água que ele captava organismos vivos. Então aí ele pôde comprovar que na teoria da evolução química aquela matéria inanimada se juntava, os átomos transformavam em substância e dessas substâncias aí surgiam a vida através dos compostos feitos por essas etapas aqui que passaram. Esse foi o experimento de Miller e Urey, para comparar, para comprovar o quê? A teoria de Oparin e Haldane, certo? Então aqui tem um esquemazinho, depois vocês olham devagar, certo? Qualquer dúvida é só me chamar. E aí eles defenderam o seguinte, né? Como é que surgiu essa célula procariótica e eucariótica? Então ela veio de um ancestral procariótico, né? Então, no caso, essa célula, ela foi passando por mutações. O que é uma mutação que a gente pode entender? São adaptações ao meio, né? Então ela foi se adaptando ao seu meio. Quando é que a gente se adapta ao meio? Com a temperatura, com a alimentação que a gente tem. Então a gente vai se adaptando ao meio. Quem não se adapta, morre, né? Então esse é o princípio de Darwin, né? Na seleção natural. Ou a gente se adapta ou a gente morre. Então no caso da célula, ela sofreu adaptações para surgir a célula eucariótica, né? Então, no caso, o material que era espalhado, ele foi se juntando, aí surgiu uma invaginação da membrana plasmática que foi criando a carioteca. Dessa carioteca, aí já foi aparecendo o núcleo, tá vendo? E o invólucro nuclear. E aí a célula começou a criar outras funções, como o retículo endoplasmático. Também criou a inclusão aí das mitocôndrias, que são depósitos de energia. E daí também se integrou o cloroplasto, né, para os seres autotróficos. E aqui para cima surgiu as plantas. E aqui para baixo surgiu o ancestral dos seres vivos, certo? Então, a célula eucariótica, ela se divide entre animais e vegetais. Os que se incorporaram com cloroplastos, no caso, desenvolveram os vegetais. Os que não incorporaram somente a mitocôndria sem o cloroplasto, desenvolveu os animais, tá certo? Aí os seres, eles poderiam ser heterotróficos, que era aquele ser que precisa de um outro ser para poder se alimentar, ou autotrófico, como as plantas que já tinham cloroplasto através do quê? Da fotossíntese. Então, primeiramente surgiu a célula procariótica, para depois surgir a célula eucariótica e criar toda essa diversidade de seres no planeta. Tá certo, meu povo? Continuando, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí aqui eu trouxe os modelos autogênicos e endossimbióticos, né? Então, quando fala de autogênico, né, nós temos o ancestral comum. E quando fala endossimbiótico é quando esse ancestral comum foi se adaptando e colocando outros seres para entrar, como a mitocôndria. É um modelo endossimbiótico. Autogênico é na formação de dentro, não precisou nem de um agente externo. Né? No caso aqui formou o citoplasma, formou o núcleo, tudo. Então é autogênico. Nesse caso foi incorporado uma célula hospedeira, que é a mitocôndria. Então esse daqui é endossimbiótico, ele faz uma simbiose, que é uma troca de favor. Eu te dou isso e tu me dá aquilo. Então ela se incorporou dentro da célula. Então quando fala endossimbiótico, a mitocôndria que era fora, entrou dentro da célula e aí fez parte dessa célula. Como também, né, os seres
procarióticos fotossintéticos, quer dizer, aqueles que no futuro deram a clorofila, né? No caso, a clorofila para fazer a fotossíntese, né, das plantas. Então é endossimbiótico, certo? Então entenderam essa diferença? E aqui eu deixei uma tabela com as características tanto da célula procariótica e eucariótica, que a gente já viu nas aulas passadas, mas quem não viu pode se basear. E a nossa aula hoje chega ao fim, porque como a gente tinha dois conteúdos, correção e conteúdo novo, eu dividi o tempo para dar para os dois, tá certo? Então eu agradeço a presença de vocês, que vocês tenham uma excelente sexta-feira, se cuidem, pessoal, não deixem de dar as devolutivas, porque com as devolutivas eu marco a presença e dou a nota. Então depende de vocês, né? Então me ajudem que eu ajudo vocês. Agora eu não posso ajudar se não me ajudam, tá certo? Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula, meus queridos. Tudo de bom para vocês.